Buenas! Que tal? Eu me chamo Mirabô, sou brasileiro e uruguaio, estudante de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu me chamo Lavínia, sou 100% brasileira e também sou estudante de Relações Internacionais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E hoje nós estamos no Uruguai, mais especificamente em Colônia del Sacramento, mas saímos de Porto Alegre e Bagé. para Montevideo. A ideia do vídeo de hoje é nós trazermos algumas informações para ti que quer visitar a República Oriental do Uruguai vindo de carro do Brasil. Para começar, o básico é a documentação que tu vai precisar para entrar no país. Independente se tu for nacional, como o Mirabô, ou se tu for estrangeiro, ou seja, não tenha a cidadania uruguaia, tu vai precisar da entrada e saída no país. Isso no... A migração. Exato, ou na migração, certo? Se tu for estrangeiro, tu vai precisar da tua identidade brasileira ou o teu passaporte. E se tu for nacional, daí tu utiliza a tua cédula, a sua identidade do Uruguai. Agora, vamos falar do que tu precisa para vir de carro do Brasil aqui para o Uruguai. Bueno, a primeira coisa que tu vai precisar é de uma carta verde, que é um documento, basicamente uma folha verde com os documentos do teu veículo, que é emitida pelo teu seguro, dizendo que ele vai te cobrir caso aconteça algum sinistro aqui na República Oriental do Uruguai. Isso é exigido, tu precisa apresentar isso para a polícia caso eles te parem na estrada. E caso o carro não seja teu, seja de outra pessoa que vai te emprestar o veículo para fazer essa viagem, é preciso que essa pessoa te faça uma autorização com os teus dados, os dados do dono do veículo e os dados do veículo, placa, chassi, modelo, ano, cor, e isso tem que ser apostilado em cartório. O apostilamento é um reconhecimento internacional desse documento, vai ser colado um adesivo atrás da folha do documento e isso tu leva junto com a tua carta verde, claro, tu vai apresentar junto com a tua carteira de motorista, seja brasileira ou uruguaia, e junto com os teus documentos. Bueno, em termos de combustível, quanto que vai custar? Bom, os preços dos postos de gasolina aqui no Uruguai, eles são padronizados, tu vai encontrar o mesmo preço em qualquer rede de combustível. A rede estatal aqui no Uruguai é a ANCAP. E esses postos da ANCAP, as estações, tu vai encontrar em qualquer lugar do país. Além disso, tem a DISA, tu tem a Exxon, tu tem outras empresas que vão também fornecer esse serviço, mas o preço vai ser o mesmo. Atualmente, ele é 78 pesos com 54. Inclusive, uma curiosidade interessante é que a DISA é um posto vinculado à Celeste. A seleção uruguaia. Eu achei muito interessante quando a gente foi abastecer no posto, tinham imagens, como se fala, logo da seleção. Eu não entendo muito de futebol, apesar de eu ser 100% brasileira, eu não entendo de futebol. Mas enfim, e aí nós descobrimos ali na hora, inclusive os trabalhadores usavam um uniforme também com a logo da seleção. E aí é bem interessante. Outra coisa que é importante são as diferenças na nomenclatura dos combustíveis. A maior parte das pessoas que têm essa experiência de viagem vão te dizer que a gasolina do Uruguai ela é mais forte que a gasolina brasileira, ela é mais pura e, portanto, quando tu vai com um carro brasileiro para o Uruguai, tu tem que tomar cuidado na hora de abastecer e pegar a mais fraca. Aqui tu tem alguns tipos de gasolina, que eles chamam de nafta. A origem disso nós podemos inclusive falar num vídeo, é bastante curioso, né, essa diferença que tem no Uruguai e na Argentina, que não é gasolina, é nafta. E bom, a gasolina que a gente recomenda é a Super, que é a gasolina mais fraca, para garantir que não vá ter qualquer problema. Eu não sou especialista nisso, eu não sei se de fato pode dar algum problema no veículo, mas eu uso sempre a Super. Outra diferença de nomenclatura é o gas oil, aqui que seria o diesel, então quem usa carro a diesel tem que usar gas oil e não nafta. Ainda sobre os carros, eu acho muito importante falar um pouco sobre viagem em carros elétricos. Durante a nossa vinda, nós passamos por vários postos da ANCAP, onde tinha um espaço para carregamento de carros. Nós também passamos por carros da BYD, que é uma marca bem famosa, agora bem famosa no Brasil, mas andando pelo Uruguai nós vimos vários modelos mais antigos que nós nem sabíamos que existiam. Então, por exemplo, aqui no Uruguai já tem faz um tempo, inclusive tem várias lojas bem grandes. E dentro da cidade, para quem tem interesse, para quem quer vir para cá com esses carros, né, já afirmo que tem maior autonomia aqui no Brasil.
A gente tem não só postos, mas também shoppings oferecem vagas onde tu pode fazer esse carregamento. E teve um dia de noite que nós paramos em uma dessas vagas para dar uma olhadinha e tu pode inclusive agendar, né? Não, agendar não, reservar aquela vaga para que tu possa carregar o teu carro. Nós achamos bem interessante. Uma coisa interessante de comentar sobre os estacionamentos em shopping é a questão do preço do estacionamento. A gente está acostumado, né, que no Brasil tu entra, às vezes tem ali uma tolerância de 15, 20 minutos para tu poder ficar no estacionamento sem pagar e tem que sair. E aqui no Uruguai, nos shoppings que a gente visitou, nós fomos em vários shoppings de Montevidéu, não é bem assim. Por exemplo, no Montevideo Shopping, lá tu tem 2 horas para poder ficar sem pagar no shopping, e se for a partir das 8, se tu entrar depois das 8 horas da noite, tu pode ficar até as 4 da manhã sem pagar a entrada. E nos outros que nós visitamos outros 3 ou 4 shoppings, todos eles o estacionamento foi gratuito, então não tinha nenhuma cobrança nesse sentido. Vale a pena averiguar no que tu foi, claro, mas a princípio é bem tranquilo a questão do estacionamento de shopping. Exato. E agora sobre o pedágio. Então, o pedágio aqui no Uruguai, ele segue aquele plano que está começando a entrar no Brasil agora, onde não tem um espaço, na verdade tem um espaço físico, mas não é uma pessoa que vai receber o teu dinheiro. Essa cobrança, ela é feita eletronicamente, certo? Então tu vai entrar depois num site, vai fazer o teu caminho normalmente, vai entrar num site que a gente vai deixar aqui no link e também colocar o nomezinho aqui embaixo, e ali tu tem acesso a todos os pedágios que tu passou e o valor que tu vai ter que pagar. Agora, ainda nessa linha de pagamentos, mas saindo um pouco de pedágios e carro, nós temos os pagamentos de coisas diversas no teu dia que tu vai fazer, como alimentação, ou comprar algum presentinho, coisas do tipo. Mercado também, nós fizemos mercado. Esse pagamento, além de poder ser feito em moeda física, em pesos e dólar, porque aqui no Uruguai também se aceita dólar, pode se pagar no cartão. 2 bancos que a gente tem no Brasil e que também temos aqui no Uruguai, que são presentes e que tu pode usar o teu cartão brasileiro, por exemplo, é o Itaú e o Santander, que inclusive tem vários descontos, tem muitas lojas, estabelecimentos aqui no Uruguai que tem uma plaquinha dizendo que se tu pagar no cartão do Itaú, tu recebe de 15 a 25% de desconto. Nós vimos de 15 até 25% de desconto utilizando esses cartões. Aqui no Uruguai também, se tu quiser vir com um cartão de um banco que não está aqui, no caso com uma conta brasileira, por exemplo, do Banco do Brasil, tu pode usar o teu cartão aqui se tu ativar o uso dele internacional, e aí vai depender do lugar se ele vai aceitar ou não, mas existe uma lei aqui no Uruguai de incentivo ao turismo que te dá um desconto de uns 20% em contas de hotelaria e de alimentação. Então se tu quiser usar um cartão do Brasil, vale a pena para conseguir desconto nesse tipo de coisa. Mas não são todos os estabelecimentos que vão aceitar esse cartão internacional. Então, caso tu te pegue uma situação que tu só tem um cartão que eles não aceitam aqui, ele é internacional, e tu precisa, por exemplo, sacar, é diferente. Também afeta a questão do parcelamento. No geral, não se parcela valores pagos com cartões internacionais, só com bancos nacionais. Isso é uma coisa que faz bastante diferença se tu quer comprar uma coisa mais alta, né? E com o cartão daqui tu pode parcelar 6, 10, 12 vezes, agora com cartão internacional tu vai ter que pagar uma vez só. Uma coisa que é importante caso tu venha com um cartão brasileiro para cá, é saber como sacar dinheiro em moeda, para caso tu precise. Aqui no Uruguai tu vai poder sacar ou em pesos ou em dólares. E para fazer isso tu precisa ir atrás de um cajero eletrônico, uma caixa eletrônica que seja ATM. Esse vai ser uma especificação de um caixa eletrônico que vai trabalhar com as bandeiras do teu cartão e não necessariamente com o banco, mas vai valer o cartão do teu banco sim. Então, por exemplo, tem o cartão do Banco do Brasil Visa, ou tem o cartão de outro banco que seja Mastercard, por exemplo. Se tu for atrás de um cajero ATM, tu vai conseguir sacar o dinheiro da tua conta. Mas é importante saber que mesmo assim, o teu cartão tem que estar habilitado internacionalmente. Para trocar dinheiro, a gente recomenda a Bitab. A Bitab é uma rede do que seriam as lotéricas no Brasil e que ela também está em todo lugar e é onde os uruguaios costumam pagar as suas contas, fazer câmbio, depositar e sacar dinheiro. É onde tu vai lidar com dinheiro. Se tu puder fazer essa troca antes de chegar no Uruguai, a gente indica, porque aqui acaba sendo um pouco mais desvalorizado caso tu queira comprar
dólares ou pesos em real. Como tu tá em uma cidade turística, as taxas elas tendem a ser maiores. Mas se por acaso tu já estiver aqui, aí sim, por favor, vá em Habitat. Da mesma forma, uma coisa que eu acho interessante para quem pensa em consumo, em comprar coisas para levar de volta para o Brasil, como comidas, bebidas, artigos, as pessoas tendem a pensar que é mais barato comprar no interior. Mas vai depender do artigo. Tem coisas que são mais baratas sim na capital. Nós encontramos coisas para comprar bem mais barata na capital. E aquela coisa que se diz de que as coisas no Uruguai são muito mais caras que no Brasil, vai depender do que for e vai depender também de onde for. Existem mercados bastante caros, assim como existem mercados baratos, e existem os macromercados, que são equivalentes a atacados no Brasil, onde as coisas são bem mais baratas também. Em relação a aplicativos de transporte, nós tentamos utilizar o Uber, mas acabou sendo muito caro, Tiveram algumas distâncias assim muito curtas que saíram em R$30, por exemplo, convertendo, né, para moeda brasileira. Então, pra gente não valeu a pena, até porque a nossa intenção era visitar vários lugares e nós escolhemos um espaço mais barato para ficar e era um pouco afastado desses lugares, era perto da praia de Malbim, mas é um pouco longe dos pontos turísticos e nós acabamos tendo que nos deslocar bastante e não valia a pena fazer isso de Uber porque realmente as corridas saíam muito caras. Uma outra opção seria andar de ônibus. A primeira coisa é que tu tem os ônibus turísticos, que fazem linhas específicas, nós vamos deixar aqui o link na descrição também, para ti que tem interesse. Tu vai pagar um valor para andar e com aqueles fones que vão contar a história dos lugares por onde ele passa, tu pode descer e pode pegar qualquer outro ônibus que faça essas linhas, então, enfim, e vai estar as instruções e os valores aqui na descrição. Outra opção é, no caso, pegar o transporte público do dia a dia do montevideano, que ele é mais complexo do que no sistema brasileiro. Normalmente, em uma cidade brasileira, tu vai pagar um valor que é mais ou menos fixo para toda a cidade, né? No caso de Porto Alegre, onde a gente mora para estudar na URGS, tem a Carris, e tu vai pagar o valor específico de uma passagem de ônibus. Em Montevidéu, não, tu vai ter vários trajetos, e aí tu vai ter cada trajeto ou cada tempo de validade de uma passagem, tu vai ter um valor diferente. Para isso, para te usar esse transporte público, o recomendado é tu ir atrás de um cartão STM. Esses cartões vão ser achados em estações de atendimento STM, eles são gratuitos, tu pode ir lá e pegar um e carregar com um valor que tu vai descontando a cada passagem de ônibus. E aí, claro, tu vai ter que cuidar qual é a linha de ônibus que tu vai pegar e quanto tempo tu quer que valha essa tua passagem. Nós vamos deixar aqui também na descrição o link para vocês poderem averiguar essa questão. Bom, a nossa viagem pelo país ainda não acabou. Mas nesse tempo que nós estamos aqui, pelos lugares que nós passamos e conhecemos, eu digo pra vocês que vale super a pena e eu acredito que a opinião e o que o Mirabu vai falar pra vocês é a mesma coisa. É muito tranquilo, é bem diferente do Brasil, é muito limpo, isso é uma coisa que me chamou muita atenção. As ruas são muito bonitas, tem muita natureza, as pessoas, pelo menos com estrangeiros, são muito educadas, são muito sulistas, todos foram muito agradáveis e tinham algumas pessoas que até tentavam falar português com a gente. Isso é uma coisa interessante, se tu não fala espanhol, eu não falo espanhol, tô aprendendo agora, o Mira fala espanhol fluente. Mas foi muito tranquilo pra mim, eu acho que se tu não fala e quer tentar arriscar, não vai ser um grande problema. Aqui também tem muitas pessoas que falam português e tem muitas pessoas que falam inglês também, então dá pra arriscar, não é algo tão difícil. Tem muitos lugares que tu pode achar serviço ou guias turísticos em várias línguas. E eu gostei bastante, né? Gostaria de já voltar, apesar da viagem não ter terminado, eu já quero voltar. Uma coisa que é bastante interessante de dizer é que viajar de carro aqui para dentro do Uruguai é bastante tranquilo. Normalmente no Brasil a gente fica com bastante medo da condição das estradas, quantidade de caminhões, ônibus, acidentes que são provocados por diversas situações. Claro que isso está sujeito em qualquer lugar do mundo, mas aqui no Uruguai, por tu ter uma população menos densa, tu tem menor tráfego e tu tem uma rodovia com bem melhores condições. Então eu acho muito mais difícil de sofrer um sinistro aqui dentro do Uruguai do que lá no Brasil, mas tem um fato que eu acho importante dizer para quem vai dirigir, especialmente dentro da capital, que é Montevidéu, que é que existe uma cultura aqui do motorista, que é de parar no meio da rua.
Então, por exemplo, se alguém vai esperar liberar uma vaga, vai deixar alguém na rua, ou simplesmente está esperando alguma coisa, ele pode parar no meio da pista e ligar o alerta. Sim. Aí todo mundo entende que tá tranquilo, que ele tá fazendo alguma coisa. É até engraçado que eu e a Lávia estávamos dentro de um shopping, do Punta Carretas Shopping, e no estacionamento no subterrâneo, nós estávamos trancados entre dois carros, porque os dois estavam parados, né? Um com pista alerta ligado e o outro não estava. Esperando uma vaga. Exatamente, e eu queria passar, então para abrir um caminho para eu poder sair dali, porque eu queria sair do estacionamento, eu buzinei. E aí o motorista da frente, ao invés de entender que eu queria que ele saísse, ele ligou o pisca-alerta. E fez um sinalzinho. Ou seja, agora tá certo, agora com pisca-alerta tá tudo bem. Então já estejam avisados com isso para não acabarem sofrendo um acidente, estarem na rua e do nada um carro parar e aí vocês brigarem com a pessoa e tal, sendo que isso é comum em Montevideo, é comum aqui no Uruguai. Bom, eu sempre gosto muito de viajar para o Uruguai e eu me sinto bastante em casa aqui. Eu sou metade uruguaia, minha mãe é uruguaia, eu fui criado com uma família uruguaia, sempre na fronteira, de um lado para o outro, então eu gosto muito de vir para o Uruguai, venho sempre que posso, visito os meus familiares e visito outros lugares também, pontos turísticos, eu gosto de ver e rever a história que une, que fala não só do Uruguai, que une não só o povo uruguaio em si, mas todo o povo da Pampa. Eu gosto muito de estudar a história do povo gaúcho no geral, e aí Rio Grande do Sul, Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Chile, toda essa região. Então, para mim é sempre uma experiência muito especial, e mais ainda quando venho com pessoas que são especiais para mim e que eu posso mostrar lugares que são de grande importância para essas pessoas. Que bonitinho. Recomendo que tu faça isso também e conheça um país que, especialmente para quem mora no Rio Grande do Sul, é muito perto para se conhecer. Como a fronteira ela é seca, tu consegue vir de carro sem aquela preocupação de passar numa ponte, no engarrafamento e tal. Já passei por pontes para a Argentina, por exemplo, que tu tinha que parar, fazer um pagamento de uma taxa para manutenção da ponte e tal. Não vai ter isso no Uruguai, tu pode simplesmente entrar, claro, de maneira legal, vai passar na migração, vai ser parado pela polícia para apresentar os documentos que tu vai entrar, mas sem taxas tu pode entrar tranquilamente e sair do Uruguai numa boa. Aqui embaixo na descrição nós vamos deixar os links dos lugares que nós ficamos, que foram muito bons, nós fomos muito bem recebidos e também ótimo! Bom, se tu gostou desse vídeo e quer mais vídeos sobre viagens, sobre dicas de lugar para conhecer, quanto custa, como é que é o passeio e também compreender as relações internacionais como um todo, te inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha o vídeo e... Vem matear com relações internacionais!